Meus estimados irmãos no episcopado, Dom João Cardoso, bispo desta diocese de Bom Jesus da Lapa, Dom Ceslau, bispo de Itabuna, irmãos no sacerdócio, gostaria de saudar a todos os romeiros e romeiras com as palavras de Jesus. Vós sois meus amigos e vós sois minhas amigas. Uma saudação aos radiovintes, internautas, a todas as pessoas que pelo mundo afora estão acompanhando e participando desta novena em preparação à grande festa de Bom Jesus da Lapa. Há mais de 20 anos venho a este santuário participando de diversas romarias, principalmente a romaria da terra e das águas. Numa dessas romarias, estava sentado aí no banco desta igreja de Nossa Senhora da Soledade. Entrou um senhor, caminhou pela igreja, foi na gruta de Nossa Senhora da Soledade, retornou para a gruta do Bom Jesus, e aí ergueu os braços e conversava com o Senhor Bom Jesus. E eu sentado naquele banco, fiquei olhando aquele homem, conversando. Quando ele terminou aquela conversa, desceu aqui os degraus, e eu fui ao encontro dele e fiz uma pergunta. Era um homem muito simples, muito pobre. Perguntei: eu posso saber o que você estava pedindo ao Senhor Bom Jesus, com tanta fé, conversando com ele? Ele, olhando para mim, disse: Padre, hoje eu vim aqui não para pedir, vim aqui somente para agradecer. E aí ele me contou, bebia muito, a família era um ambiente de inferno, muitas brigas, pais, mãe, filhos. E ele deixou de beber, veio ao santuário agradecer ao Senhor Bom Jesus, porque me dizia: a minha família vivia no inferno e hoje vive num verdadeiro paraíso. Sim, irmãos e irmãs, porque nós viemos de longe ou de perto participar de uma novena. Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, nos colocamos diante do Senhor Bom Jesus para pedir perdão de nossos pecados. Neste ano da misericórdia, neste ano do perdão, creio que todos nós que aqui estamos sentimos a misericórdia e o perdão de Deus e queremos voltar para casa perdoados, e Ele vai nos perdoar. Em segundo lugar, sem dúvida nenhuma também, nós viemos aqui para agradecer. A exemplo daquele senhor que disse: nada vim pedir, somente vim agradecer. Cada um de nós que está aqui vai colocar-se diante do Senhor Bom Jesus e vai dizer a Ele tantas graças que recebeu. Agradecer a vida, agradecer a família, agradecer os amigos, agradecer os alimentos, agradecer tudo aquilo que Deus nos concede cada dia. Mas tenho certeza, nós não viemos aqui somente para pedir perdão. Nós não viemos aqui somente para agradecer. Nós viemos aqui
para nos abastecer, para nos alimentar da palavra de Deus. Acabamos de cantar, rezar estas belíssimas ladainhas da palavra de Deus. Cada expressão, cada palavra nos revelou a dimensão de uma forma de vida que devemos assumir a partir exatamente da leitura da palavra de Deus. E aqui viemos todos nós participar desta festa, ou de alguma noite da novena, para nos alimentar. O pão da palavra. E este pão da palavra vai fazer com que, ao retornarmos para nossas casas, tenhamos a força, a coragem, a disposição, o entusiasmo, a alegria de continuar a nossa missão de cristãos, a nossa missão de batizados. E nesta noite, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir, nos falou e nos fala de um fato muito bonito da Bíblia Sagrada. A narrativa bíblica de Zaqueu é uma das mais belas páginas do Evangelho. Bela, porque Deus se derrama em misericórdia para resgatar a vida de um homem que era considerado traidor de seu povo pelo cargo que ocupava na coletoria de impostos. Foi escolhido para servir o seu povo, mas traiu o seu povo. Esta, sem dúvida, também é uma realidade que nós, muitas vezes, vivemos em nosso país. Elegemos pessoas para que estejam a serviço da saúde, da educação, do saneamento básico, da família, da comunidade, e muitas vezes somos traídos. Bela esta passagem da Bíblia, porque ninguém está excluído da graça e da conversão. Nem um grande pecador, nem um grande corrupto, como foi Zaqueu. Bela, porque essa história nos ensina que a salvação entra na casa de qualquer pessoa e depois de um encontro pessoal com Jesus, decide mudar o rumo da sua vida. Nós também aqui viemos, romeiros e romeiras, para termos essa conversa, esse diálogo com o bom Jesus da Lapa, e depois retornarmos para a nossa casa, sendo melhores conosco mesmo, melhores com o esposo, com a esposa, com os filhos, na nossa comunidade. Zaqueu, pequeno em estatura, subiu numa árvore para ver se conseguia enxergar um tal de Jesus de Nazaré, que tinha fama de um profeta muito santo. O mais surpreendente em tudo isto é que Jesus já conhecia Zaqueu. Ambos eram famosos, porém com uma fama de santidade para Jesus e uma fama de ladrão para Zaqueu. Mas foi Jesus quem naquele momento roubou para sempre o coração de Zaqueu. A pedido de Jesus, Zaqueu desce imediatamente da árvore. Ele entendeu o recado do Senhor. Desça da sua arrogância, abandone o seu pecado, deixe de roubar, deixe de suas ambições e queira deixar que eu entre em seu coração e em sua vida. Zaqueu
naquela hora se põe de pé. Essa é uma das mais significativas atitudes do Evangelho. Zaqueu sentiu sua vida restaurada naquele momento. Sentiu sua dignidade de filho recuperada. Ficar de pé diante de Jesus é sentir-se livre de todos os pecados. Sim, meus queridos romeiros e romeiras, Jesus pede a todos vocês, nesta romaria, colocar-se de pé, isto é, dizer para Ele: estou aqui para mudar de vida, estou aqui porque quero ser melhor. Sim, irmãos e irmãs, mais do que perdoar pecados, Jesus perdoa todas as pessoas. Judas e Pedro têm algo em comum. Os dois traíram Jesus. O que distingue um do outro é a atitude posterior, é o que veio depois. Enquanto Pedro chorou amargamente seu pecado, Judas não acreditou na misericórdia e enforcou-se. Foi depois da tríplice traição, depois de 3 traições de Pedro, que ele também declarou por 3 vezes que amava Cristo e o acolhia. O próprio pecado, portanto, se torna fecundo quando nos ensina alguma coisa, sobretudo a confiar na misericórdia de Deus. Nenhum pecador, por maiores que sejam os pecados, deve temer de aproximar-se do Senhor bom Jesus da Lapa e dizer: quero sair deste santuário, quero sair desta romaria, purificado, perdoado, começando uma nova vida. Zaqueu, depois desse encontro, desta conversa, desse diálogo com Jesus, ele percebeu que devia mudar de vida. Nós também, irmãos, somos convidados a isso. E o Papa Francisco nos lembra que nesse ano da misericórdia, para melhorarmos a nossa vida, para mudarmos a nossa maneira de ser e de agir, Ele nos pede para que pratiquemos e entendamos as obras de misericórdia. Ele nos diz que a pregação de Jesus nos apresenta essas obras de misericórdia para que possamos entender se vivemos ou não vivemos aquilo que Jesus nos ensinou. Se nós praticamos as obras de misericórdia, significa que a gente está acolhendo Jesus na nossa casa, como Zaqueu acolheu Jesus. Mas não só acolher Jesus, mas viver, praticar aquilo que Ele nos ensinou. Mas o que são essas obras de misericórdia? A igreja nos diz que são ações pelas quais nós socorremos as necessidades do próximo. Quando nós socorremos qualquer pessoa necessitada, estamos praticando uma obra de misericórdia, estamos praticando uma boa ação. Ter misericórdia, irmãos e irmãs, não é ter pena de alguém, não é compadecer-se de alguém, mas ter misericórdia é ser solidário com as pessoas, chorar com os que choram, alegrar-se com aqueles
que se alegram. Mas quais são essas obras de misericórdia? Em breves minutos, vamos comentar algumas obras de misericórdia corporais nesta noite. E amanhã à noite, algumas obras de misericórdia espirituais. Uma obra de misericórdia corporal, isto é, uma necessidade do ser humano, é a fome. Dar de comer aos famintos. Sim, aqui nesse sertão da Bahia, quanta gente passava fome e ainda passam. Vivi nesta região durante 11 anos, passando mais de 400 comunidades. Vi crianças morrer de fome. Eu vi pais e mães chorando porque os seus filhos pediam um pouco de farinha e nada disso tinham. Isso há mais de 20 anos atrás. Este sertão da Bahia passou por muitos e muitos sofrimentos. Mas o que aprendi de vocês, homens e mulheres da roça e do campo, aprendi a solidariedade. Nunca em nenhum lugar do mundo vi homens e mulheres, pais e mães, tão solidários na hora da fome como neste sertão. Se alguém tem um ovo em casa e tem 10 pessoas, vocês repartem um pedacinho para cada um. É isso que Jesus nos pede. Sermos solidários com aqueles que passam fome e não tirar o pão da boca de tantos famintos, como ainda temos nós, pessoas que fazem isto. Dar de beber a quem tem sede. Outra obra de misericórdia importante. Cuidar da nossa água, irmãos e irmãs. Quando vejo esse rio São Francisco, às vezes me dá vontade de chorar. Há 30 anos atrás, era um outro rio. Peixes em quantidade. Daqui deste rio São Francisco dependem mais de 14 milhões de seres humanos. Vamos cuidar, irmãos e irmãs, deste rio que é a mãe, que é o pai de milhões de seres humanos que dependem de suas águas para sobreviverem. Quando falamos em água, devemos retomar o belíssimo tema da campanha da fraternidade deste ano sobre o saneamento básico. Cuidar de nossa água, ver bem que água bebemos. Hoje, os cientistas e os médicos, eles tentam provar e comprovar que mais de 50%, principalmente das doenças que afetam nossas crianças, é porque bebem água poluída. Deus quer que a gente cuide disto que Ele criou com tanto amor para nós, a água. Outra obra de misericórdia, assistir os doentes, visitar os doentes, cuidar dos doentes. Jesus disse: eu estava doente e viestes cuidar de mim. Quando tem uma pessoa idosa lá em casa, quando tem uma pessoa doente, tenham sempre a certeza que vocês, quando visitam um doente, praticam uma grande obra de misericórdia. Jesus um dia disse: quem der um copo de água a uma pessoa que estiver com sede, não esquecerei essa pessoa lá no céu. Você que dá um copo de água a uma pessoa que está com sede, este pequeno gesto, esta pequena atitude, Deus nunca esquecerá. Imagine, irmãos e irmãs, alguém que sai de sua casa, deixa às vezes aquilo que ele gostaria de fazer, um passeio, um descanso,
um momento de televisão e vai visitar o seu amigo, a sua amiga que está doente, ou uma pessoa que talvez perdeu o seu esposo, a sua esposa, um filho, nesta hora de dor, ir ao encontro dessas pessoas. Frequentemente, nós nem temos palavras para dizer, mas a presença, um aperto de mão, dizer a esta pessoa: sofro com você, choro com você. Isto significa aquilo que o Papa nos ensina: obra de misericórdia é ser solidário com a pessoa que está necessitando. E assim temos tantas outras obras de misericórdia que não vou me alongar, mas gostaria ao menos convidar vocês. Eu vou dizer as 7 obras de misericórdia, uma por uma, essas obras de misericórdia corporais, e gostaria de convidar a vocês a repetir comigo. Digam bem alto: dar de comer aos famintos, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, acolher os peregrinos, assistir os doentes, visitar os presos, sepultar os mortos. Irmãos e irmãs, nosso pensamento agora volta-se para a Mãe da Misericórdia, a Mãe da Soledade. Ninguém como Maria conheceu a presença da misericórdia de Deus. A Mãe de Jesus crucificado, a Mãe de Jesus ressuscitado, participou diretamente da nossa salvação. Seu cântico de louvor foi dedicado à misericórdia que se estende de geração em geração. Que nossos lábios, irmãos e irmãs, romeiros e romeiras, que nossos lábios e o nosso coração pronunciem todos os dias, e aqui termino com este pedido: de hoje, até o dia de nossa morte, eu gostaria de pedir a vocês: nunca deixem um dia na vida sem rezar a belíssima oração da Salve Rainha, Mãe da Misericórdia. Que assim seja.